Olá, estamos aqui agora entrando no módulo 1 de SQL básico, né? Então, agora que a brincadeira vai começar a ficar mais séria, mas para que isso aconteça, né, a gente precisa ver uns conceitos essenciais aí de sintaxe, tá? Então, o objetivo dessa aula, ao final, é entender os principais tipos de dados, né, que serão usados no SQL, compreender o conceito de primary key, isso é importantíssimo, porque vocês vão ver isso bastante e entender o porquê desse conceito é de extrema importância, tá? Conhecer as principais regras de integridade, né, os constraints, e para a gente conseguir usar essa tabela aí, conhecer bem a tabela que estamos criando, tá? E a gente vai, né, preparar-se assim, teoricamente, para a criação da tabela em si na prática. Então, compreender esses conceitos é o que vai dar a criação, né, dessa tabela aí, que ela se torne fácil, né, de você criar, que não dê problema, porque SQL tem que ser feito tudo assim, também bem certinho, senão não roda nada. Então vamos aqui à nossa introdução. Essa aula é mais um recado do que uma aula em si, né? Ó, nas aulas anteriores a gente entendeu o que é o SQL, por que que ele é importante e como configurar o nosso ambiente de trabalho, né? E antes de começarmos a criar o nosso banco de dados e nossas tabelas na prática, a gente precisa entender, né, o que que é o projeto, né? O que está por trás de tudo aí, do nosso banco de dados. Então, assim como um engenheiro precisa de uma planta para construir um prédio, nós precisamos entender a sintaxe, né, os pilares de uma tabela para a gente poder construir ela de uma forma correta. Então, ó, teorias, as colunas e as regras da nossa tabela. Então, aqui, ó, eu tenho o comando create table, né? É o que vamos usar, mas para esse comando aí funcionar, precisamos definir as colunas e as regras que elas seguirão, né? Esse create table aí. Então, ó, dentro do meu create table eu tenho os tipos de dados, né? Quais tipos de dados que nós vamos usar aí na nossa tabela. Então, ó, cada coluna em uma tabela ela precisa de um tipo de dado para que o banco de dados ele saiba que tipo de informação irá armazenar, né? Deixa eu botar aqui agora um exemplo. Vamos fazer uma analogia aqui, como eu sempre gosto de fazer. Então, vamos pensar aí nesse nosso create table como o nosso armário, né? Nosso armário em si, nosso objeto armário. Então, dentro desse armário, existem, que nós vamos guardar os dados, né? Existem, as prateleiras. E cada prateleira serve para guardar um tipo de dado diferente, um tipo de coisa diferente. Então, são os nossos tipos de dados, que temos o int para números inteiros, né? Idades, quantidades, temos o Vachar, a nossa estante Vachar, né? Que é o tamanho das coisas, né? Para textos, nomes, e-mails. Então, ó, o tamanho define o número máximo de caracteres. Então, quando a gente for lá criar a nossa tabela, vocês vão ver que esse Vachar, ele corresponde, né, para textos e temos que especificar o tamanho desse Vachar, a quantidade de caracteres que vão entrar ali. E date, né, para armazenar datas. Ok? A princípio, são esses tipos de dados aí que vocês vão precisar entender. Agora vamos para a chave primária, né, o nosso primary key. Então, ó, a chave primária é a regra mais importante de uma tabela. Ela serve como um identificador único para cada registro. Então, você vai pensar nessa chave primária aí como um CPF. Por exemplo, cada um tem seu CPF, o que torna, né, cada pessoa diferente da outra. Então, por exemplo, eu, Jéssica, eu tenho meu CPF. Se o meu CPF aparecer em qualquer transação, as pessoas saberão, né, que sou eu. Eu que fiz que executei aí essa função por conta o quê? Da minha primary key, do meu CPF. Então, ó, dica, o comando autoincrement, né, ele pode ser usado para que o banco de dados crie um novo ID automaticamente para você, certo? Então, ó, mais uma regra aí, né? A regra de integridade, né, os constraints, tá? Então, ó, essas são as regras do jogo. Então, para os dados da sua tabela, eu tenho aí, ó, o not null. Esse not null, ele garante que um campo não possa ficar vazio, então é uma questão de obrigatoriedade, tá? Eu tenho o unique, que ele garante, né, o valor de um campo, que ele seja único em toda a tabela, né? Como lá o CPF que nós vimos lá do primary key, né? E temos aqui o foreign key, né, que é como se fosse uma chave forasteira, né? Ela é a chave de relacionamento. Ela cria um elo de ligação entre uma coluna da sua tabela, né, e uma chave primária de outra tabela. Então, ela é uma conexão, ela é um elo, né, essa foreign key, tá? Então, ó, com esses conceitos aqui, a gente já está preparado aí, tá? Para a gente realmente criar, né, os nossos comandos, criar a nossa database e criar a nossa tabela, tá? Ó, aguarda na próxima aula para a gente já colocar a mão na massa, porque agora temos tudo aí para poder começar o nosso banco de dados, certo?